Daqui a pouquinho, a gente traz o resultado da nossa enquete da semana sobre a proposta de retorno da cobrança do imposto sindical. Agora a gente vai conversar sobre esse tema com a economista Débora Bizarra, que é coordenadora de políticas do Movimento Livres. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada, Hermes, pelo convite. É um prazer estar aqui. Livres é um movimento liberal suprapartidário que promove engajamento cívico e desenvolvimento de lideranças, projetos de impacto social e propostas de políticas públicas para aumentar a liberdade individual no Brasil. Não é isso, Débora? Isso mesmo. Está a descrição está perfeita. É isso que a gente Pois é, como é que o movimento assistiu à volta do debate dessa proposta depois de uma reforma tributária que retirou o imposto sindical obrigatório? A gente ficou com muita preocupação, a gente observa essa volta da discussão da volta do imposto sindical. A reforma trabalhista tinha tirado essa obrigatoriedade de modo a garantir que o trabalhador possa escolher se quer contribuir com o seu sindicato. Entende que o sindicato oferece boas negociações, oferece vantagens, então o trabalhador tem todo o direito e deve, se quiser, contribuir. E agora a gente tem o ministro do Trabalho querendo voltar uma forma de contribuição obrigatória. Pois é, essa contribuição, pela proposta que está sendo ainda negociada, o governo está prometendo retomar aí com os sindicatos em setembro essa discussão, leva pelo menos 3 dias do que o trabalhador consegue ganhar, não é isso? Isso mesmo, é 3 vezes maior do que a contribuição que era anterior à reforma trabalhista. E vale dizer o seguinte, pelo que saiu, comentado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a ideia era que a contribuição iria ser negociada por cada sindicato, desde que a maioria da Assembleia aceitasse. O problema disso é que você tem um incentivo muito ruim, porque um trabalhador normal trabalha, né? E quem está no sindicato, é profissional do sindicato, tem todo o tempo da sua disposição para ficar na Assembleia. A Assembleia Sindical é que nem sessão da Câmara. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Então, muitas vezes você tem uma negociação difícil e aí, por exemplo, sobre uma contribuição, e ele poderia se distribuir horas a fim e o trabalhador não necessariamente tem essa disponibilidade. Então, a gente vê com muita preocupação esse desenho de proposta para a volta do imposto sindical. Débora, a gente vê sempre falar nessa proposta de reforma tributária. O relator é, inclusive, aqui da Paraíba, deputado federal Aguinaldo Ribeiro, foi o relator na Câmara, e fala sempre que não vai aumentar a arrecadação do imposto. Mas a gente está vendo aí uma série de medidas que o governo vem tomando, que aqui e acolá tem um reajuste nas alíquotas, tem uma retomada de cobrança, por exemplo, o fim da desoneração dos combustíveis, aí teve uma retomada no valor do ICMS dos estados, teve também a cobrança de produtos importados, agora essa retomada de imposto sindical. Tudo isso, de certa forma, também faz a carga tributária aumentar, e é meio que um paradoxo aí, não? Um reajuste nas alíquotas. Então, a reforma, ela busca equilibrar a alíquota para todo mundo, mas toda vez que algum grupo de interesse quer abrir uma exceção, a alíquota para o resto da sociedade vai aumentando. Então, acaba gerando um problema que o governo tem que lidar, que é, ok, vamos atender alguns grupos de edições especiais, mas aí o resto da sociedade que vai pagar. Então, tem esse problema. A reforma em si não vai aumentar a cobrança de tributos, mas o governo está atrás de receita, então vai revisar alguns subsídios, né, algumas desonerações que tinham sido dadas anteriormente. Do ponto de vista econômico, estritamente falando, quanto mais equiparado, ou seja, quanto mais igualdade as pessoas forem tratadas, melhor, mas o imposto sindical já é outra coisa, é dinheiro para grupos que são importantes, né, sindicatos são importantes, mas que precisam ir atrás desse financiamento na sociedade. O trabalhador não deve ser obrigado a pagar 3 dias do ano do seu trabalho, trabalho muito esforçado aqui do trabalhador brasileiro, não deve ser obrigatoriamente para o sindicato. O sindicato tem que conquistar isso com um bom trabalho, um bom serviço para o trabalhador. Mesmo que seja obrigado, mas tem que haver aí mecanismo de transparência, né? Para o trabalhador também saber aonde o sindicato está aplicando esse recurso, né? Mas que precisam ir
Perfeito. É uma coisa que é muito ruim no Brasil, não só os sindicatos, mas os partidos políticos também, para dar um outro exemplo, né, que recebe esse recurso da sociedade, que são grupos importantes, tem uma cultura de muito baixa transparência com o uso do recurso e com os serviços e a defesa da população está sendo feita. Então é fundamental que, independentemente da proposta que venha, seja exigido mais transparência, sem dúvida, nos sindicatos também. Ok, Débora, queria agradecer sua participação, essa entrevista, esses esclarecimentos que são sempre importantes para a gente potencializar ainda mais esse debate na sociedade. Obrigado, viu? Muito obrigada, até mais. Até mais.